Olá, estamos aqui direto do 7º Simpósio de Urologia da Bahia, trazendo aí para vocês discussões muito importantes, né, como atualizações da urologia, tecnologia. Então, assim, é um momento que a Bahia se destaca, trazendo assim discussões de peso mesmo, com nomes, né, de peso também na urologia e na medicina geral. E hoje eu estou aqui com a responsabilidade de intermediar um bate-papo com duas feras, eu posso dizer assim, com duas pessoas super renomadas, né? Dois mestres, digamos assim. E é um prazer, uma honra. Eu quero primeiro até agradecer, porque é uma honra realmente estar aqui do lado de vocês. Eu digo sempre para doutor Augusto que, convivendo tanto, doutor Fred, eu acabo, às vezes, quase sendo uma urologista. Já é comum a gente falar essa linguagem bem médica e é muito bom. Mas, para mim, o mais importante é o conhecimento. Então, eu que não sou da área médica, hoje eu tenho conhecimento e que eu já coloco em prática na minha família. Então, esse vídeo aqui que você está assistindo não é só para médicos, né? É também para os pacientes. E eu vou te falar que muitas vezes é mais para o paciente, para que ele fique muito mais informado, né, e consiga aí precocemente identificar a sua doença, ser tratado com um resultado mais eficaz. Então, como eu disse, hoje eu estou com o Dr. Augusto Modesto, inclusive coordenador do evento, não é isso? É isso aí. Parabéns, está muito bom, as pessoas estão falando muito bem. Já tivemos aqui dois médicos, dois palestrantes e também a gente trouxe para cá uma estudante, né, de medicina. E estão gostando bastante. Que bom, então. A gente está na 7ª edição desse evento, que é promovido, né, pelo Grupo de Urologia da Bahia. É um grupo que já tem 11 anos. E esse ano a gente traz algumas novidades, né? Essa sala de podcast onde a gente discute esses temas. A gente está trazendo 4 cirurgias ao vivo. Já fizemos uma, vai ter outra daqui a umas 2h30, 3 horas, com transmissão para o auditório e discussões por uma mesa de experts em tempo real. E hoje estou aqui com Danila, nossa parceira forte, e Fred, que é meu sócio, parceiro, amigo, quer dizer, muitas coisas, para falar de um tema super atual, que é inteligência artificial. A gente vai colocar isso na área médica. Fred é uma pessoa que tem estudado bastante isso aí, participado de eventos, de congressos sobre o tema, então vai dar aqui uma geral para a gente, né, falar sobre isso aí. Não, Fredinho, como é que você está nessa área? Muito obrigado pela oportunidade. Num congresso de urologia, inserir um pouco de inteligência artificial, acho que é muito importante. Não dá para falar de inovação, não dá para falar de modernidade sem falar de inteligência artificial. Hoje em dia, a inteligência artificial está em todos os ambientes, então, mesmo que você não saiba, você está usando. A gente está usando o tempo inteiro. E inteligência artificial é uma ferramenta que a gente tem que aprender a usar ela da melhor maneira possível, para a gente explorar ela ao máximo e também para a gente evitar fazer bobagem. A gente tem que conhecer como ela funciona, principalmente quando a gente está lidando com a parte muito importante que é saúde. Então, a gente fala muito de inteligência artificial e o mais conhecido aí é o ChatGPT, mas tem vários outros. Na verdade, a inteligência artificial é o cérebro, é o core, e você usa ela para te ajudar em diversas situações, né? Tem o ChatGPT, o Gemini, o Grok, o Claude, tem vários. E a gente coloca ela em cenários. Só para vocês terem uma ideia, existe uma diferença grande entre automação, que é você fazer uma coisa de maneira automática, e quando você coloca uma inteligência artificial para tomar decisão. Então, a inteligência artificial ela é capaz, por conta das informações que ela tem, de tomar decisões de maneira intuitiva e executar uma tarefa que você oriente. Automação, a gente estava falando agora há pouco, é tipo assim, eu preciso molhar meu jardim 2 vezes por dia, durante 5 minutos. Então ele vai lá todo dia, de manhã e de tarde, durante 5 minutos, vai ligar a irrigação e vai molhar o jardim. Não vai te perguntar, não vai fazer nada de diferente. O que você programou, ele vai fazer. Quando você coloca uma inteligência artificial e você fala, eu preciso molhar meu jardim da maneira melhor possível para que esse jardim fique verde. Então, essa inteligência artificial, de acordo com o que você orientar, ela vai analisar como é que está o clima, se tem previsão de tempo, como é que está a umidade do dia. E aí ela vai decidir se liga ou se não liga, que horas é melhor ligar, quanto tempo de irrigação vai fazer e com isso vai atingir um melhor objetivo. Então você usou a inteligência artificial para te ajudar a executar uma tarefa.
Basicamente, a gente vai usar em vários cenários, na medicina não é diferente. Ela entrega o resultado que você quer. E para isso ela precisa otimizar as condições. Na verdade é isso. Exatamente. No ChatGPT, por exemplo, a gente tem os chats, que é onde é aquela caixinha onde você escreve uma pergunta e você tem uma resposta. E essa pergunta pode ser o que a gente chama de zero shot. Você pergunta, como é que eu faço para chegar na Barra? Ele vai te dar os caminhos possíveis e vai te escrever. A outra pergunta é, você sabe como é o trânsito de Salvador? Você sabe que existem várias diferenças de trânsito de determinado horário. Eu gostaria de saber como é que eu faço para chegar em Salvador e na Barra da melhor maneira possível, o melhor horário que é para eu sair eu estando aqui. Ele vai analisar uma previsão, qual é a estatística daquelas datas daquele período do dia, daquele período do ano, e vai te falar, olha, de acordo com a estatística, esse horário é melhor, esse horário é melhor. Então, se você der uma informação a mais, você obtém melhor resposta. E mais, você pode ter GPTs específicos, isso quando é no chat GPT, o nome é esse. Você pode ter GEMS, que é no Gemini, que você treina ele com informações para ele executar uma tarefa. Então você pode pegar um GPT desse, inserir os principais livros de uma determinada área, do direito, da medicina, da odontologia, e orientar ele para seguir somente o que está ali. Ou então, você pode seguir o que está aqui e pode consultar a internet. Você pode ver o que está aqui, consultar a internet e esse site específico. Você dá as orientações. E aí ele fica mais preciso e mais previsível para que ele não alucine, que é o que? A inteligência artificial também pode inventar coisas se você não der limites para ela. Sim, e é importante até falar sobre essa coisa de inventar, porque as pessoas também têm que aprender, quando você falou aprender a usar, é justamente aprender a perguntar. Porque muitas vezes não sabe perguntar. Por isso que hoje a gente fala muito de prompt. Né? As pessoas criam um prompt que é justamente uma orientação para que ela siga e faça exatamente o que você está pedindo da melhor forma. Agora, doutor, veja, na medicina, a gente tem visto muitas notícias, né? Então, a China já tem um hospital que já opera tudo com robô. Já ouvi falar de inteligência artificial que, através da íris do olho, verifica as possíveis doenças, enfim. Hoje, inclusive, hospitais usando triagem com inteligência artificial. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Assim, qual a vantagem? Isso realmente é seguro? Já tem testes que comprovam a segurança disso na medicina? Então, quem tentar lutar contra a inteligência artificial, com certeza vai se decepcionar e vai ficar para trás, porque a tecnologia, no fim das contas, acaba vencendo. Sim. As pessoas começam a falar, a inteligência artificial erra muito, a inteligência artificial alucina muito, mas o ser humano erra muito, o ser humano inventa muito, porque ele não sabe, ele fala com a maior propriedade e você acaba acreditando. Sim. Então, não tem nada diferente na inteligência artificial do que o ser humano já faz. Sim. Então, tudo depende de quanto de informação você deu especificamente para executar aquela função. Então, hoje em dia, existem alguns agentes de inteligência artificial que são treinados para ficar te escutando enquanto você está conversando com o paciente no consultório. E isso não é difícil de fazer. Escuta o que você está conversando com o paciente no consultório em linguagem natural, que foi o que mudou o uso da inteligência artificial, que você começou a falar do seu jeito, ela entende. Interpreta o que você falou, resume. Em tempo real, vai ao seu lado aqui, te dando sugestões de perguntas que você pode fazer. No final, elabora junto com você algumas hipóteses diagnósticas, de modo que você consiga escolher o melhor exame possível de maneira mais eficaz. E é óbvio que se você tiver um agente disso te ouvindo no seu consultório, você conversando com o paciente, ou até o paciente conversando com o agente e ele elabora informações, essa informação já pode chegar no serviço de radiologia, que já vai estar pronto com a máquina de tomografia e você vai chegar lá e vai fazer o exame. Então, isso não é uma coisa completamente impossível e provavelmente isso a gente vai chegar em muito pouco tempo, porque a evolução é muito rápida. Sim, sim. Hoje, dentro da medicina, o que você considera demais que a inteligência artificial conseguiu avançar? Vamos começar com o básico. Por exemplo, a gente perde muito tempo atendendo o doente, às vezes digitando. Tem doentes que reclamam que você não olha, tem médicos que não olham nem para o rosto dele. Vai digitando aquilo ali, faz a consulta rápida e tudo. O que a inteligência artificial traz hoje para otimizar esse tempo e você ter uma relação melhor com o doente? Existem já algumas coisas disso, não? Existe muito.
que são os copilotos que eu acabei de falar. Que você pode fazer ele de maneira artesanal, com um aparelhinho que ouve, você baixa a transcrição, essa transcrição você joga no GPT, pede para ele resumir, você cola no prontuário e você, durante a consulta, você olhou para o paciente o tempo todo como se você estivesse conversando com ele, o que é que você tem, que medicamento você usa, você tem alergia, já fez cirurgia, Isso. E chega na conclusão. Mas tem modelos um pouquinho mais avançados que ele é em tempo real. Ele ouve, aquilo que eu tinha acabado de falar, e te ajuda na tomada de decisão. Com isso, praticamente você vai abolindo o papel. Isso. Você fala, esse é o pedido de exame, essa é a prescrição, assine o documento, envie pelo WhatsApp para aquele paciente, envie pelo e-mail para aquele paciente. E às vezes o próprio laboratório pode receber essa solicitação lá e já fazer a pré-autorização. Então, isso é completamente viável hoje em dia. Isso. Mas, além disso, existem inteligências artificiais capazes de ver exame de raio-x, exame de tomografia e dar um pré-laudo. Existem modelos de inteligência artificial que avaliam mamografias e são capazes de antecipar lesões que não foram diagnosticadas previamente por um radiologista, que vão surgir radiologicamente daqui a 5 anos. Existem modelos que aí já é uma inteligência agêntica, né, que usa, por exemplo, 5 agentes, que foi o que a Microsoft fez com um agente orquestrador, um que era para fazer diagnóstico, um que era para solicitar exame, um que era para avaliar custo, um que era para fazer papel de juiz, e eles entre si chegavam para tratar um determinado caso clínico e eles acertavam, só para você ter ideia, acertavam em 85% das vezes o diagnóstico e o tratamento, enquanto o melhor ser humano acertava 40%. A média dos médicos acertou 20%. Então, se você tem hoje, com uma inteligência artificial que ainda está crescendo, você vê que é de maneira exponencial, já consegue isso, no futuro não tem dúvida que isso vai ser. A ideia é você trabalhar com, né? Não é você lutar contra. Né? É você trabalhar com e saber qual forma você tem para poder otimizar, na verdade, usar melhor ela. E não você ser contra, porque isso aí, invariavelmente, você vai ser vencido, como você mesmo falou. Você vai ser vencido por ela. A gente estava falando mais cedo sobre inteligência artificial e dizendo o seguinte, na verdade, sobre tecnologia como um todo, né? Que a tecnologia, ela chegou e a maioria da população tem 35 mais, né? Então, especialmente para os pacientes de vocês, são pacientes, inclusive, mais avançados. Então, apesar de andar rápido, a gente ainda vê que muitas pessoas não sabem nem do que se trata ou nunca acessaram, por exemplo, um ChatGPT. Mas a verdade é que isso acaba trazendo um benefício para o paciente e ele não sabe. Porque uma boa escuta, sem o médico precisar ficar digitando, isso é uma coisa... Isso a gente está falando do mínimo, né, doutor? Do mínimo ali, que é o que quem está assistindo pode ter a noção. Imagine de outras coisas como essa de diagnóstico. É uma coisa realmente muito interessante para a medicina. Eu acho que foi assim, o início de um bate-papo. A gente... né? Vai ter que encerrar aqui por causa do tempo, mas eu acho que esse seria o primeiro capítulo da inteligência artificial sendo aplicada para a área médica. E aí os próximos virão. Inclusive, amanhã, no simpósio, nós teremos, inclusive, uma mesa, né, para tratar especialmente sobre inteligência artificial. Então, eu convido, se você não veio hoje, vem amanhã. Isso. Porque a programação está... No período da tarde, final da tarde, às 4h30. Exatamente, teremos aqui. Muito obrigada mais uma vez. Danila. Obrigada, doutor Fred. Um abraço, obrigado. E como eu sempre digo, ao final, continuem assistindo que a gente vai trazer mais entrevistados aqui. Tchau, tchau.